Fala pessoal, aqui é o Daniel Geraldini e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como aprovar e registrar um condomínio de chácara. Os condomínios de chácaras são um tipo de empreendimento que entrou no gosto popular nos últimos anos, principalmente por causa do avanço das cidades. As cidades cresceram, as rotinas ficaram cada vez mais intensas, a poluição aumentou muito, a gente tem cada vez menos contato com a natureza no nosso cotidiano. Então cresceu a necessidade por um espaço mais verde, um espaço mais arborizado, por ter proximidade com aqueles sons da natureza, dos passarinhos, os sons de um riacho, acordar e colocar os pés no solo. Enfim, a gente tem vontade de vez em quando, ter a possibilidade de sair do município, ter a possibilidade de sair da cidade. A gente quer viver um pouquinho mais no natural, quer ter uma opção de lazer que seja diferente do shopping, que seja diferente de uma praça. A gente quer sair de onde a gente mora. Foi então que surgiu a necessidade dos empreendimentos mais próximos da natureza. Só que poucas pessoas têm condições financeiras de comprar uma fazenda. Uma fazenda é uma coisa que é muito cara, o pagamento inicial é muito alto, e além desse pagamento inicial ser alto, você precisa de fazer manutenções constantes naquela propriedade. Você precisa de ter pessoas morando ali para cuidar da propriedade, você tem que fazer cerca, se tiver animal você tem que tratar os animais, se você tem que tratar daqueles funcionários que moram ali também, a casa precisa, tem manutenções que são necessárias de fazer na sede. Enfim, cuidar de uma fazenda não é uma coisa fácil. Inclusive, quem tem uma fazenda lida com a fazenda como forma da sua profissão. Aquilo ali é a sua atividade principal. O fazendeiro cuida de uma fazenda. Não é uma coisa simples. Beleza. Então, apesar de a gente ter a vontade de conseguir esse contato com a natureza, a gente não tem os recursos necessários para comprar uma fazenda. Então surgiu a ideia de, e se ao invés de eu vender uma fazenda, ou se ao invés de eu ir em busca de uma fazenda para eu satisfazer essa minha vontade de estar próximo ao meio ambiente, se fosse possível eu comprar uma porção de uma fazenda, eu comprar um pedaço de uma fazenda, eu comprar um terreno dentro de uma fazenda. Dessa forma, com esse terreno dentro de uma fazenda, eu consigo, com os meus próprios recursos financeiros, fazer aquela aquisição e consigo, com a minha própria energia, cuidar daquela propriedade e isso vai atender às minhas necessidades. Foi então que surgiram os empreendimentos do tipo condomínio de chácaras ou sítios de lazer. E aí esses condomínios ganharam essa popularidade tão grande, são vendidos em todo o país e existe uma grande força comercial atrás deles. E o que eu quero conversar com você especificamente nesse vídeo é sobre como funciona a aprovação desse tipo de empreendimento. Por que esse assunto é tão importante e às vezes tão controverso? Porque a gente tem uma lei, que é a Lei Federal 6766, que fala muito bem sobre os procedimentos de aprovação e registro de um parcelamento do solo urbano. Mas o parcelamento do solo urbano, como já tem um vídeo aqui no canal, é quando você pega uma grande área e divide essa área em pequenas porções e vende esses lotes para as pessoas. Mas essa lei fala sobre o solo urbano. E aí a gente fica com a impressão, quando a gente fala de condomínio de chácaras, que esse é um tipo de empreendimento que não acontece no solo urbano. E aí deveria ter, então, uma outra regulamentação sobre isso. E aí a resposta mais simples, e eu já te adianto aqui que é uma resposta errada, é falar assim, olha, se esse empreendimento não acontece no solo urbano, ele acontece então no solo rural, e se acontece no solo rural, eu vou seguir regras de parcelamento no solo rural, e as pessoas já vão lá para o INCRA, que cuida dessa área. Eu te adianto que essa resposta está errada. E para eu provar que está errado, eu quero seguir com você aqui alguns textos legais, e aí a gente vai fundamentar nossa discussão no que está escrito, não em impressões e opiniões. Beleza? O primeiro texto legal que a gente vai olhar aqui é a Lei Federal 4.504 do ano 1964, no artigo 4º, inciso 1º. Esse texto define para a gente o que é um imóvel rural. Porque se as pessoas acham que o condomínio de chácaras não acontece no solo urbano e acontece no solo rural, a gente precisa entender então qual que é a definição do que é um imóvel rural.
E aí, se o seu empreendimento se encaixa na definição de um imóvel rural, beleza, você vai seguir sua aprovação lá no INCRA e vai fazer seu registro lá no INCRA. Mas você vai ver que não encaixa. Então vamos lá, vamos para o texto. Imóvel rural. O prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. Então você está vendo aqui um detalhe muito importante sobre a localização do imóvel. O legislador fala assim, um imóvel de área contínua e localização qualquer que seja. A localização aqui não é tão importante assim. O que é relevante aqui na definição de imóvel rural? Qual utilização esse imóvel tem? Ele fala que o imóvel rural tem a utilização de exploração extrativa agrícola, exploração pecuária ou agroindustrial. Então, ou você vai plantar soja, ou você vai plantar algodão, ou você vai criar gado, ou você vai ter ali uma granja, ou um processamento de grãos dentro da sua propriedade. Isso torna o imóvel rural. Olha só, o que é um imóvel rural? Imóvel rural é aquele que tem utilização rural. Imóvel rural é aquele que é utilizado para fins rurais. E aí, contrapondo aos fins rurais, existem os fins urbanos, o imóvel de finalidade urbana. Imóvel de finalidade urbana é aquele que é usado para moradia, é aquele que é usado para lazer, é aquele que é usado para ações industriais, é aquele que é usado para coisas diferentes do imóvel rural. Aí nessa hora que você está lendo esse texto, você pode falar para mim assim, Daniel, então ficou muito simples. É só eu utilizar meu imóvel de tal forma que esse imóvel vai ser considerado como rural. Mas não é bem assim. Os usos de uma propriedade dentro do limite da municipalidade, dentro do que o município define como sendo zona urbana, zona de expansão urbana, é definido pelo município. Por exemplo, a criação de animais silvestres. Você não pode fazer a criação de animais silvestres dentro de um imóvel urbano. A prefeitura, a municipalidade, não permite esse tipo de atividade dentro de um imóvel urbano. Inclusive, toda atividade comercial que você vai fazer dentro de um município, você precisa de ir lá na prefeitura e pedir uma certidão de uso de solo. O que é essa certidão de uso de solo? É a prefeitura falando o que pode ser feito naquela propriedade, o que pode ser feito naquela localidade. Então, a utilização de imóveis com finalidade rural só acontece do lado de fora dos limites da municipalidade. A utilização de imóveis com finalidade rural só acontece do lado de fora da zona urbana. Beleza? Então ficou claro para você o que é um imóvel rural, o que pode ser feito dentro de um imóvel rural e onde que esse imóvel rural está localizado? Né? Aqui na definição fala que pode estar localizado em qualquer lugar, mas a gente sabe que para ter essa utilização ele precisa estar localizado fora da zona urbana. Beleza, agora vamos para o nosso segundo texto legal. Eu estou falando aqui com você da Lei Federal 6766, no artigo 3º. Vamos ler. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Então, se o seu empreendimento, se o que você quer fazer tem finalidades urbanas, ou seja, diferente daquelas finalidades rurais, o seu empreendimento precisa estar localizado em uma dessas três áreas, nas zonas urbanas, nas zonas de expansão urbana ou nas zonas de urbanização específica. O que o legislador está falando aqui? É que se você quer fazer um condomínio de chácaras, que é o nosso caso desse vídeo, e esse empreendimento você vai anunciar que as pessoas podem morar ali, ou que as pessoas vão frequentar ali para algum tipo de lazer, ou que ali vai ser a segunda moradia dessas pessoas, ou seja, finalidades urbanas, esse empreendimento precisa estar localizado em um solo urbano, porque são finalidades urbanas. E quem define o que é o solo urbano ou não? É a municipalidade. Então, uma parte essencial da sua aprovação desse tipo de empreendimento é ir até a municipalidade, ir até o prefeito, conversar com o secretário e tornar aquela sua propriedade em uma zona controlada pela municipalidade. Então, você vai fazer um levantamento topográfico, o seu topógrafo vai te enviar um memorial com os rumos azimúteos, aqueles graus, aquelas distâncias da sua propriedade, daquele polígono, e você vai até a municipalidade, você vai até a prefeitura e vai
pleitear a inclusão daquele seu perímetro numa zona de expansão urbana ou numa zona de urbanização específica. A prefeitura precisa considerar seu projeto dentro do mapa oficial dela. E esse procedimento ele é feito de diversas maneiras, depende da lei orgânica do seu município. Em alguns municípios isso é feito por meio de um simples decreto municipal. O prefeito vai lá e assina esse decreto, e então de repente, da noite para o dia, a sua propriedade está dentro da zona urbana. Em outros municípios, isso precisa ser feito por meio de uma lei complementar. Ou seja, tem que ser votado lá na Câmara de Vereadores. Se você precisa de maioria, todos os vereadores aprovam, isso entra dentro da zona urbana do município. Em alguns outros municípios em que existe plano diretor, isso precisa ser feito por meio de uma revisão do plano diretor que acontece a cada 7 anos. Então, nesses municípios que têm plano diretor, esse é um procedimento mais difícil. Mas, geralmente, esse tipo de empreendimento, de condomínio de chácaras, acontece em municípios menores, porque esses municípios menores estão mais próximos à natureza. E normalmente nesses municípios menores não tem plano diretor. Mas se tiver plano diretor, já te adianto, vai ser um pouco mais difícil e a negociação disso também vai ser um pouco mais complicada. Então você já entendeu que a sua propriedade precisa estar dentro da zona urbana para ser aprovada. Então quais são as consequências disso? A principal consequência é que o seu projeto será aprovado pela prefeitura municipal. E aí, então, o seu projeto tem que atender aos requisitos municipais, apenas aos requisitos municipais. Então, o tamanho de lote, qual é o tamanho mínimo de um lote? O tamanho mínimo é aquele que a prefeitura permite. 250, 300 metros quadrados. É o que a prefeitura escreve como sendo o tamanho mínimo de lote. Quais são as obras de infraestrutura? São aquelas que a prefeitura exige para aquela zona. Aquele tipo de asfalto, aquele tipo de tubulação, aquele tipo de iluminação. Você tem que atender os requisitos que a prefeitura diz. Como é que é o trâmite de aprovação? Exatamente o trâmite de aprovação de um loteamento normal. Loteamento normal, entre aspas, porque o que você está fazendo é um loteamento normal. Ele é um parcelamento do solo como aqueles próximos ao centro do município. A única diferença é que ele está alguns quilômetros distantes do centro, mas ele tem a mesma finalidade. Beleza, agora você entendeu quais são as regras gerais de aprovação de um empreendimento desse tipo. Mas vale lembrar que somente isso não é o suficiente para que você tenha sucesso com um empreendimento desse tipo. Você precisa ainda pensar em como vender essas unidades, pensar no que você vai colocar lá dentro, além dos lotes, quais são os equipamentos de lazer, como é que você torna esse empreendimento atrativo para as pessoas, como você vai cobrar as pessoas, qual é o tipo de contrato que você escreve com elas, se é um compromisso de compra e venda ou se você vai fazer um contrato de alienação fiduciária, como que você gerencia esses recebíveis, como que você cobra essas parcelas. Quer dizer, a aprovação desse tipo de empreendimento, que é o que preocupa muito as pessoas que estão entrando no mercado de loteamentos, é apenas um dos pontos necessários para você ter sucesso nessa jornada. Existem muitos outros quesitos para o sucesso. E aí, se você quer saber como ter de fato sucesso nesse mercado, como fazer um empreendimento que seja rentável, lucrativo, sem cometer nenhum tipo de crime, então eu te convido a participar do curso de loteamentos. Esse é meu treinamento em que eu falo especificamente todos esses detalhes e lá a gente discute com mais profundidade o parcelamento do solo e as suas variações. Beleza, meus caros? Espero que esse vídeo seja útil na sua jornada profissional e te desejo negócios cada vez mais lucrativos e nos encontramos numa próxima oportunidade.